Olá, bom dia. Estamos de volta com mais uma edição do Acontece Agora e as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Eu abro essa edição atualizando o grave acidente que aconteceu nesta madrugada no México. Pelo menos 23 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas em um desabamento de um viaduto do metrô. Esse é o segundo acidente no metrô mexicano somente neste ano. Bombeiros e socorristas foram enviados ao local da tragédia para retirar os passageiros entre os ferros retorcidos e cabos. Com a instabilidade da estrutura, os trabalhos foram suspensos, mas retomados pouco depois. A área foi isolada por policiais da Guarda Nacional para facilitar a operação de retirada dos vagões. Este é o segundo acidente no metrô mexicano neste ano. Em janeiro, um incêndio nas instalações de controle deixou um morto e 29 pessoas intoxicadas. O metrô na Cidade do México, inaugurado em 1969, é um dos principais meios de transporte da capital e da zona metropolitana, onde vivem quase 20 milhões de pessoas. A linha 12, na qual aconteceu o acidente, foi inaugurada em 2012 pelo atual chanceler mexicano e prefeito da capital à época, Marcelo Ebrard. E nós vamos continuar acompanhando esse assunto ao longo da nossa programação. Agora um balanço do coronavírus aqui no Brasil, que registrou média móvel pela Covid-19 de 2.384 mortes por dia. E o total de óbitos passa de 408 mil vítimas. O Brasil confirmou mais 983 mortes pela Covid-19 em 24 horas. Os dados de segunda-feira geralmente têm subnotificação. No total, já foram contabilizadas 408.622 vítimas da doença. Também em um dia foram registrados mais 24.619 casos de coronavírus. Desde o início da pandemia, mais de 14.779.000 brasileiros foram contaminados. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias baixou um pouco e está em 2.384 óbitos pela doença por dia, indicando uma tendência de queda. E a curva de novos casos ficou em 58.587 confirmações diárias. Analisando a evolução da doença pelo país, podemos ver que apenas um estado registrou alta nas mortes, Pernambuco. Em estabilidade estão 10 estados: Amazonas, Bahia, Ceará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Em queda aparecem 16 unidades da federação: Acre, Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e São Paulo. E uma informação que traz esperança: mais de 13.336.000 brasileiros já se recuperaram da doença. O prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, não está mais entubado na UTI do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. O procedimento foi necessário porque uma endoscopia tinha localizado um sangramento na região entre o esôfago e o estômago. O sangramento já foi controlado. Bruno Covas está afastado do cargo por 30 dias para o tratamento de um câncer. E nesse período, quem comanda a prefeitura da capital é o vice dele, Ricardo Nunes. No destaque internacional, o ministro da Fazenda da Colômbia renunciou ao cargo depois de apresentar um péssimo projeto de reforma tributária para o país. O anúncio foi feito nesta segunda-feira. Alberto apresentou um projeto de reforma tributária que provocou uma onda de protestos. Em 6 dias de manifestações, ocorreram ao menos 19 mortes. Mais de 800 pessoas ficaram feridas. Carrasquilha será substituído pelo economista José Manuel Restrepo, atual ministro do Comércio. Pressionado pelas manifestações nas ruas, o presidente Ivan Duque ordenou no último domingo a retirada da proposta que era debatida com ceticismo no Congresso, onde um amplo setor a rejeitava por punir a classe média e ser inadequada em meio à crise desencadeada pela pandemia de coronavírus. Olha, e para encerrar essa edição, o tipo de câncer do prefeito Bruno Covas, que nós falamos agora há pouco, na região do estômago, é mais comum em idosos, mas nos últimos anos tem aumentado muito entre os jovens. E os motivos, segundo os especialistas, seriam a má alimentação e os maus hábitos de vida nas grandes cidades. Vamos conferir na reportagem. As fotos de antes e depois do Sebastião mostram o poder devastador da doença. Em 4 meses, o peso dele passou de 105 quilos para 52.
Eu era forte, era um rapaz forte, era um homem forte. Graças a Deus era forte. Aí eu nunca pensei que um dia eu ia chegar ao tempo de contar minhas costelas. O ex-metalúrgico sofre com um câncer no estômago, o mesmo problema do prefeito de São Paulo. E ele tem a mesma idade, 39 anos. O câncer de Bruno Covas foi detectado na cárdia, uma válvula que fica entre o esôfago e o estômago. Esse tipo de câncer que afeta o prefeito não chega a ser raro, mas é mais comum entre pessoas idosas, com mais de 55 anos. O problema é que nos últimos anos o número de casos entre jovens tem aumentado bastante. E os motivos, segundo os especialistas, são a alimentação ruim e a qualidade de vida baixa nas grandes cidades. Eu sempre gosto de comentar isso, que a prática da atividade física, feita de forma regular, até 3 vezes por semana, né, ela reduz em até 30% o risco de câncer ao longo da vida. E a gente vê que, infelizmente, as pessoas são muito sedentárias, né, se alimentando de forma incorreta, com fast foods, alimentações ricas em carboidratos, muito gordurosas. Um tipo de alimentação que é muito comum que cause câncer de estômago são os alimentos ricos em sódio, em sal. O câncer de estômago atinge mais os homens do que as mulheres. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer é de que existam no país 21 mil pacientes que sofrem com o problema, sendo 14 mil do sexo masculino, como Rose Cleidson. Aos 30 anos, ele teve tempo de realizar o seu último e maior desejo, casar com a noiva Daniela. A cerimônia foi realizada no estacionamento da Santa Casa de Maceió, onde o Rose Cleidson estava internado. 4 dias depois, ele faleceu. O tratamento pode ser feito com quimioterapia ou imunoterapia, técnica em que o organismo é estimulado a ativar o sistema de defesa. Esse tratamento vai tentar deixar a doença estável, né? Ou até mesmo reduzir o tamanho, o volume de doença, pelo maior tempo possível. E essa luta pela vida está só no começo para o Luiz. Há um mês, o músico descobriu que está com câncer no estômago e acaba de iniciar as sessões de quimioterapia. Pós-químio é o mais complicado por conta de muito enjoo, por conta de debilitar muito o corpo. Hoje eu faço um tratamento paralelo, que é o tratamento de ozônio, para subir a imunidade, para não baixar tanto a minha imunidade, né, pelo fato de não conseguir me alimentar devido ao estômago mesmo. E no momento eu estou com muita dor de estômago, uma queimação o tempo inteiro, a dor o tempo inteiro. Se eu sinto o cheiro muito forte, eu acabo enjoando. O músico resolveu fazer do sofrimento um exemplo para outras pessoas. As redes sociais dele viraram uma espécie de diário, onde ele mostra todas as etapas do tratamento. Estou aqui agora com a doutora Jaque. Tudo bem, gente? Como vocês sabem, estou fazendo tratamento de quimioterapia. A música, grande paixão do Luiz, tem sido outro remédio no tratamento. Pelo menos ameniza a dor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei. Independente do que nós estivermos passando, nós temos que se alegrar, porque tem tratamento, tem cura sim. Que lição, né, gente? Vamos ficar na torcida pro Luiz. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã na edição das 10 horas. Eu espero você. Até mais.